Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, professora de Escola Bíblica Dominical. Estarei comentando a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Durante esse trimestre, estamos estudando as lições bíblicas sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista da nossa lição é o pastor Douglas Batista. Como todos sabem, estamos estudando a carta aos Efésios, uma carta escrita aos irmãos que congregavam ali e também a demais irmãos da Ásia e também a nós nos dias de hoje. Essa epístola ela traz vários ensinos, traz importantes doutrinas que o crente precisa aprender, assimilar e assim usufruir das bênçãos espirituais em Cristo que estão registradas na palavra de Deus. Dois assuntos se destacam nessa lição. Cristo é a nossa paz e que nós fomos reconciliados por Cristo. A frase em Cristo ela é recorrente nesta epístola e a paz com Deus, bem como o ministério da reconciliação se dão na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós estudaremos na lição de hoje. Antes de iniciarmos as leituras, gostaria de te pedir que se inscreva no meu canal, que você comente, curta e compartilhe com os seus amigos. Amém? Então vamos ao nosso texto áureo. Ele está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós vamos entender aqui esse conceito de paz que traz a lição. Vamos falar dessa parede da separação que Paulo cita aqui, a que ele está se referindo, e vamos falar principalmente da doutrina da reconciliação, que é um ponto muito importante nesta lição. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 14 ao 19. Vamos à leitura. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A nossa leitura bíblica em classe inicia dizendo assim: porque ele é a nossa paz. Este ele aqui está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa paz. E a palavra paz, o termo paz, geralmente é definido como um estado de calma e tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Ela é derivada do termo latim pacem, absentia belli, que pode referir-se à ausência de violência ou guerra. É importante aqui também lembrar o termo shalom, que por alguns é associado também ao termo paz, mas shalom ele tem um significado muito mais profundo, muito mais amplo que esse termo paz que nós usamos aqui na nossa língua portuguesa. Em hebraico, a palavra shalom vem da palavra shalem, que significa inteiro, completo. Daqui nós podemos tirar uma importante lição. Para alcançar a paz
dentro do povo de Israel era preciso estar inteiro, completo, é estar em paz com ele, entre eles, com o outro e com Deus. Então é um termo bem mais amplo, bem mais profundo que o paz que nós entendemos na nossa língua portuguesa. Era uma forma de cumprimento que Cristo usava, que significava a paz esteja convosco. Nós podemos ver o uso desse termo em João capítulo 20, 21, no capítulo 20 e 26 e em mais outros. Eu separei apenas estes dois. Então, a paz, ela traz esse significado aí de ausência de conflito, de ausência de guerra, de tranquilidade, de estar bem, de poder ter aí uma comunhão melhor com Deus, uma comunhão com Deus. E por que havia essa ausência de paz? Por que Cristo é a nossa paz? Por que havia essa ausência de paz entre Deus e a humanidade? O que foi que ocasionou isso? O pecado. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é ofensa contra Deus, contra a sua santidade e sua justiça. E ele separou o homem de Deus. Então Cristo, ele traz esta conciliação. Ele faz com que ambos, a partir do seu sacrifício ali na cruz, possa ter um novo relacionamento. Um relacionamento no qual ele é a nossa fonte, é através dele. Não há outra maneira de ter paz com Deus se não for em Cristo. Antes de Cristo, o povo escolhido, que Deus estabelece uma aliança, que é Israel, eles, através das suas leis, das suas cerimônias, eles provisoriamente mantiveram comunhão com Deus, para que assim ele pudesse protegê-los, prepará-los também para uma melhor aliança. Qual é a melhor aliança? É a atual em Cristo. Hoje os judeus também precisam estar reconciliados com Deus através de Cristo, para que tenha este relacionamento. É da nação de Israel, especificamente da tribo de Judá, e através de Maria que Jesus, homem, chega ao mundo. Antes, o problema do pecado era resolvido através da expiação com sangue, o sangue de um animal inocente, como nós já vimos em outras lições. O oficiante, que eram os sacerdotes, e o povo deveriam ser purificados diariamente para o derramamento desse sangue. E uma vez por ano, no dia da expiação por toda a nação de Israel. Devido a esses sacrifícios e a todas essas cerimônias, os judeus tinham uma paz provisória com Deus. E assim, essa paz foi estabelecida por um tempo. E os gentios? Os gentios, como nós vimos no início do capítulo 2, ali registrado principalmente na lição anterior, eles estavam fora da comunidade de Israel e eram impossíveis de serem alcançados por Deus. Não sabiam da promessa, não sabiam de Jesus e muito menos da redenção. Paulo diz no versículo 13 da nossa lição que eles estavam longe, eram aqueles que estavam longe. E essa distância ela foi aumentada pelos judeus através ali de uma parede física que está registrado na nossa lição como parede da inimizade, ou parede, uma parede de separação que estava no meio. No meio de quem? Entre os dois povos, que um poderia entrar ao templo e adorar a Deus, fazer os seus sacrifícios, e os gentios eram proibidos. Esse muro, ele era um muro real, ele tinha as suas metragens, 1,4 m de altura, e era uma parede física. Há registros dessa parede, foi encontrada em 1871, deixa eu ver aqui, 1871, em Constantinopla, em escavações feitas ali, restos
deste muro, e tinha uma inscrição ali foi encontrada ali naquela parede. Estava em grego, provavelmente foi colocado no tempo do rei Herodes, na construção do templo, onde dizia: nenhum homem de outra raça deve avançar para além da separação e do muro que cerca o santuário, e qualquer indivíduo ali dentro apanhado só poderá culpar a si mesmo em face da pena de morte que lhe será imposta como consequência. Então, qualquer gentio que ultrapassasse essa barreira, essa separação, esse muro, ele poderia ser morto. É o que acontece ali, nós vemos em Atos capítulo 21, 28, 30, é justamente esse fato que culmina na prisão de Paulo e até a chegada ali ele a Roma. Iniciando ali no capítulo 21 do livro de Atos, onde ele é preso, onde ele é denunciado por judeus, ainda falsamente. Eles dizem que ele colocou ali dentro do templo um gentio, que é Trófimo, que o estava acompanhando, e Paulo ali ele é acusado de profanar o templo. Então, um gentio entrar dentro do templo era uma profanação. E se nós olharmos os versículos ali do capítulo 21, nós vamos ver que Paulo não permitiu a entrada de Trófimo, ou ele não entrou com Paulo ali. E Paulo justamente foi naquele lugar, foi ao templo, para amenizar a situação entre ele e os judeus cristãos. Eles não aceitavam que não poderiam mais ir no templo. Então Paulo vai ali, naquele ritual de purificação, ali apenas para que eles vejam que ele entrou ali, para que o conflito diminua e ele possa levar com mais liberdade a palavra ao povo judeu. E ali ele é preso, é pedido a sua morte, né, porque ele entra dentro do templo e eles pensam que ele levou, eles o acusam de ter levado um grego com ele, que é um irmão de Éfeso, que é Trófimo, e aquilo não era verdade. Então, essa parede física, ela existia, e Paulo justamente é preso, acusado de ter levado ali dentro um gentio. E Jesus, com a sua morte de cruz, é o que está registrado ali no versículo 14, no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade. Então aqui no versículo 15 está apresentando aqui a morte de Cristo como a responsável pela derrubada daquele muro. Vamos entender aqui também que não é uma derrubada física, o muro ele permaneceu ali, até mesmo, como citei anteriormente, Paulo ele é acusado de ter atravessado esse muro, entrado ali com um gentio, e esse muro, esse muro físico, ele ficou ali mais ou menos até 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído. Mas o que foi derrubado foi a parede espiritual. Agora, tanto judeu como gentio poderia chegar diante de Deus por meio de Cristo. Antes, só os judeus, os que estavam perto, através dos seus rituais e cerimônias. Agora, através de Cristo, judeu e gentio. Então, essa derrubada da parede da inimizade, ou do muro da inimizade, é na morte de Cristo. Quando o evangelho chega também àqueles que estão longe, que são os povos gentios. Na sua carne, morte de cruz, o pecado foi aniquilado, conforme Hebreus capítulo 26 a 28, pelo sacrifício de si mesmo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, com o poder para purificar também a nossa consciência, Hebreus 9:14, e como registra em Hebreus 10:12 a 14, uma única vez. Vou ler aqui a referência da paz propiciada por Cristo, quando ele morre na cruz por todos nós. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com a sua oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, quem são os santificados? Povos gentios e judeus
que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É disso que trata os tópicos, o tópico 1, que fala aqui da derrubada da parede da separação, que nós vamos entender que é este muro aqui, essa estrutura, né, de pedra ou como que eu vou dizer, de tijolos, que impedia a entrada ali dos gentios. Havia um pátio, que é o pátio dos gentios, que foi feito ali por Herodes. Se a gente for ver a construção do tabernáculo e o templo de Salomão, não tinham essas partes. Então Herodes ali, numa vontade de que expandisse também o direito das pessoas se aproximarem outras pessoas, ele faz ali o pátio dos gentios, também o pátio das mulheres. No pátio dos gentios, eles poderiam ficar só no pátio, eles não poderiam atravessar o muro. E é este muro que Paulo faz aqui uma analogia, como se ele fora derrubando a parede, mas não a parede física, a parede espiritual. Ainda no tópico 3, traz aqui um conceito da lei e dos mandamentos, né? Porque com a morte de Cristo, as leis e mandamentos que eram previstas para os judeus, em 613 preceitos, tem alguns aspectos dessa lei que não é para aqueles que estão em Cristo. O autor cita aqui as leis cerimoniais. Quais são as leis cerimoniais? Aquelas leis onde eles precisavam sacrificar os animais, a lei do sábado, a lei das festas. Nada disso seria necessário para a igreja. Por quê? Porque nós já temos a Jesus Cristo e ele cumpriu no seu corpo todos os preceitos da lei e mandamento, conforme o versículo... Cadê aqui? O versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então essas leis dos mandamentos era que fazia com que somente os judeus pudessem se aproximar de Deus. Então essa inimizade foi desfeita, porque agora não precisava mais aquele sacrifício, não precisava mais entrar no templo, não precisava mais cumprir todos aqueles rituais, guardar o sábado e também a circuncisão, como nós já vimos na aula anterior. Não era mais necessário. Cristo, quando ele morre ali na cruz, todos esses rituais, essas cerimônias, elas não são mais necessárias. Mas é importante nós lembrarmos aqui que a revogação da lei, ela não é, vamos dizer assim, na sua totalidade. O Espírito Santo em nós nos ensina e estabelece normas para que a gente, como povo de Deus, possa continuar mantendo esse relacionamento com Deus. Há as leis morais, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Nós temos Cristo, mas nós não podemos chegar de qualquer maneira. Nós precisamos estar sempre nos consultando, nos examinando, pedindo perdão. E precisamos obedecer as regras, as normas, né? As normas previstas na lei de Deus. Cristo cumpriu nele os cerimoniais e ordenanças, pois o homem era incapaz de cumpri-la, como dissemos anteriormente. Essa lei ela era provisória. Paulo a chama de aio, como um pedagogo que ensinava o povo judeu o que desagradava a Deus. Mas nós temos as leis morais. O autor da nossa lição, aqui no tópico 3, ele diz: a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios
comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábado, conforme Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 16. A questão da comida aqui, nós sabemos que Israel tinha aquelas leis da dieta, do que podia comer, do que não podia comer. Isso daqui não é para a igreja de Cristo, são as leis cerimoniais, o dia de sábado, o sacrifício, como nós dissemos anteriormente. Esses ritos, todas essas cerimônias, elas eram para o povo judeu e demonstravam também que eles estavam separados por Deus e precisavam obedecer essas normas. E isso também era um motivo de hostilidade entre os judeus e gentios. Como eles não cumpriam as regras da lei, porque não era para eles, eles eram tidos como imundos. Um judeu, ele não sentava à mesa com um gentio, como nós já vimos anteriormente. Tinha todo aquele preconceito. Quando os gentios eles começam a se converter, nós já vimos na aula anterior, os judeus queriam que eles passassem pela circuncisão. E nós sabemos que não era necessário, porque Cristo ele já havia cumprido toda a lei. Falando aqui ainda sobre a revogação das leis e dos mandamentos, o autor da nossa lição deixa registrado: desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Por quê? Porque agora gentios também poderiam se achegar. O tópico 2 diz: pela paz Cristo fez um novo homem. Então, a paz, que nós já tratamos aqui no início do nosso comentário, o significado de paz, ele, através de Cristo, fez com que nós possamos manter uma comunhão com Deus de maneira diferente. Agora nós podemos nos aproximar. O autor da lição, ele diz que a paz é a descrição de boas relações, conforme Atos capítulo 24, versículos 2 e 3, do fim do conflito, conforme Lucas capítulo 14, 32, e estado de tranquilidade, conforme 1 Reis capítulo 4, 24, e de uma qualidade espiritual, Gálatas 5, 22. Lembrando aqui também que ele é um fruto do Espírito. A paz é um fruto do Espírito. Então são significados ou contextos diferentes que a palavra paz ela está inserida na palavra de Deus. No verso de número 1 da nossa leitura bíblica em classe, diz que Cristo é a nossa paz. Ligados a Ele, temos paz com Deus. Paulo, no versículo 14, diz que Ele é a nossa paz. No versículo 15, que Ele em si, na sua carne, no seu corpo, Ele criou um novo homem, fazendo a paz. É outro, um termo melhor para explicar da morte de Cristo, Fazendo a paz. No versículo 17 diz que ele evangelizou a paz. Então, na sua morte de Cristo, ele promoveu a paz, ele fez a paz e ele evangelizou a paz. E nós somos convidados, como Igreja de Cristo, de levar a palavra de Deus, a redenção que Cristo promoveu ali na cruz para restaurar a relação entre o homem e Deus. Este é o papel da igreja. Nós somos as testemunhas que o nosso Cristo, ele tem poder para restaurar o homem e a sua comunhão com Deus. No subsídio teológico da nossa lição, o profeta Ezequiel, quando profetizou sobre o Messias, ele diz: ele é a nossa paz, conforme capítulo 37, versículo 26. Isaías também o definiu como o príncipe da paz,
Isaías 9:6. E Miqueias, capítulo 5, versículo 5, são todos profetas, disse que ele seria a nossa paz. Então nós temos vários profetas já apontando Cristo como a nossa paz. E é interessante um texto aqui também, ainda no profeta Isaías, esse eu vou ler, está no capítulo 57, versículo 19, que diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sarareis. Esse termo aqui, para os que estão perto e para os que estão longe, segundo alguns comentaristas, Paulo se baseou neste texto para tratar aqui, para dizer que, para deixar registrado aqui no versículo 14, ele diz assim: e vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Quem é que estava longe? Os gentios. Quem é que estava perto? Os judeus. E Cristo evangelizou a paz aos dois povos. Judeus também precisam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que tenha paz com Deus. No seu nascimento, no nascimento de Cristo, os anjos o louvaram, dizendo que haveria paz na terra entre os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. E João capítulo 16, versículo 33 diz: nele temos paz com Deus, mesmo em meio às adversidades. O crente, mesmo em meio às adversidades, ele tem paz, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que por seu sangue houve paz e reconciliação. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, que eu vou estar lendo, já separei aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Apontando aqui mais uma vez Cristo como aquele que promoveu a paz entre o homem e Deus. Essa paz, ela precisa ser ensinada através do Evangelho, porque Cristo é o único que pode restaurar este conflito entre o homem pecador e Deus, somente através dele. A paz de Cristo em nós promove comunhão, e ela é descrita também no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, como uma partícula do fruto do Espírito que nós já comentamos. Se você tem paz aí, é porque Cristo está em você, porque o Espírito Santo está neste templo e ele promoveu esta paz entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós cumprimentamos os nossos irmãos, às vezes algumas pessoas nem falam mais, né? É difícil. Às vezes passa por você e nem cumprimenta. Quando nós fazemos menção da paz de Cristo e cumprimentamos nossos irmãos, nós estamos dizendo que nós já restabelecemos a nossa comunhão com Deus e nós temos Cristo em nossa vida. Por isso que nós falamos a paz do Senhor, a paz de Cristo, né? Alguns falam shalom, graça e paz, tudo relacionado a esta obra reconciliadora entre Deus e o homem. Então, como diz aqui no tópico 3, a nova humanidade formada em paz, Cristo uniu os povos que antes estavam hostis entre si. Através de Cristo, derrubou aquela parede de inimizade. Agora não é só mais um povo que pode buscar a Deus. Todas as pessoas que quiserem, todas as pessoas que precisarem buscar a Deus, elas têm acesso por meio de Cristo. Não é de qualquer maneira, é somente através do nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, que nos propiciou esta maravilhosa graça, e assim nós podemos usufruir das bênçãos espirituais, das bênçãos de ter uma comunhão com o nosso Deus. Nós temos agora acesso
por meio de Cristo ao nosso Deus. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. O terceiro tópico tem o tema pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. No terceiro e último tópico, nós vemos que através do ministério da reconciliação, que a inimizade ela foi desfeita. Inimizade entre o homem e Deus, e entre os homens e as diferentes raças, línguas e nações. Agora, através de Cristo, todos os povos podem chegar a Deus. E o que significa esse termo reconciliação? A reconciliação no dicionário é definido como restabelecimento das boas relações, ou seja, não havia antes uma relação entre Deus e o homem. Através de Cristo há esse restabelecimento das boas relações. Deus, hoje o crente, o salvo em Cristo, ele pode se aproximar de Deus e chamá-lo de Abba, Pai, que é um significado no hebraico que traz o significado de papaizinho. Veja aí a intimidade que o crente pode ter com Deus por meio de Cristo. Louvado seja o nome dele. No dicionário bíblico, no Antigo Testamento, reconciliação traz o significado de expiação pelo pecado. No Novo Testamento, como uma mudança espiritual, transformando a inimizade em afeto, conforme Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 e Colossenses 1, 20 e 22 diz que Deus reconciliou o homem, todas as coisas, o mundo consigo mesmo por Cristo, na sua morte. Então, foi reconciliado o homem, o mundo, todas as coisas através do nosso Senhor e Salvador Jesus. No texto que estamos estudando na carta aos Efésios, versículo 16, eu vou fazer a leitura, diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O elo da reconciliação foi a cruz. Através dela houve a possibilidade de restaurar e reconciliar e promover a reconciliação entre o homem e Deus. E acabou com a inimizade também entre Deus e o homem. A morte de cruz é que trouxe esta reconciliação, conforme Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Vou fazer a leitura. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Conforme a lição ainda nos traz, a cruz, ela era um sinal de maldição e humilhação, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hebreus capítulo 2, versículo 2, que Jesus, ele suportou a cruz desprezando a afronta, porque era uma afronta, seria uma afronta para ele mesmo estar ali pendurado naquela cruz. Entre os gregos, entre os judeus, era loucura, era escândalo, e entre os gentios era escândalo estar aquela morte de cruz. Tanto é que um romano, ele jamais colocaria esta punição para um romano, um outro da sua própria nação. Nenhum romano mandaria crucificar outro romano, porque eles achavam aquilo ali uma loucura, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Havia inimizade existente também na vertical, entre os homens e Deus, conforme o versículo 16, e na horizontal, entre os judeus e gentios, conforme o versículo
14. E no verso 17 diz assim: E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Louvado seja o nosso Deus e adorado também seja o nosso Jesus, por ter propiciado esta tão grande bênção para toda a humanidade. A morte de cruz de Cristo ali no Calvário, ela promoveu a reconciliação entre o homem e Deus. Não de qualquer maneira, nós precisamos aceitar este sacrifício. Nós precisamos deixar nossos pecados na cruz do Calvário. Nós precisamos continuar em santificação diante do nosso Deus e esperar o término, que é a glorificação. Nós precisamos continuar neste caminho e mantendo assim também a nossa comunhão com o nosso Deus. Embora os judeus se sentissem superiores, a palavra também engloba eles junto às demais nações, como aqueles que precisavam se reconciliar. Como eu disse anteriormente, estes são ali no versículo 16, aqueles que estavam perto. Gentios eram que estavam longe da promessa, como nós vimos anteriormente, longe do templo, das suas cerimônias e longe do acesso a Deus, como vimos que havia ali até mesmo aquele muro de separação. Um gentio que se convertesse, ele precisava imediatamente ser circuncidado antes de Cristo. Era a primeira ação de um gentio que quisesse fazer parte do povo ou se congregar a Deus, ele precisava ser circuncidado. Na nova aliança, que é com Cristo, a circuncisão ela se dá no coração. Deus trabalhando no coração do homem, colocando a sua lei no coração do homem, colocando ali o Espírito Santo para estar ensinando e levando as pessoas a permanecerem diante de Deus. Deus era a parte ofendida, como diz Meyer Pirmer. Eu vou fazer aqui uma leitura, eu gosto muito do livro dele, eu vou fazer uma leitura onde ele fala disso, da parte ofendida. Eu vou fazer a leitura, está na página 136, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, da Bíblia, de Meyer Pirmer. Diz assim: através das Escrituras vemos que é Deus, a parte ofendida, quem toma a iniciativa em prover a expiação pelo homem. Foi Deus quem vestiu nossos primeiros pais e é o Senhor quem ordena os sacrifícios expiatórios. Foi Deus quem enviou e deu seu Filho em sacrifício pela humanidade. O próprio Deus é o autor da redenção do homem, ainda que sua majestade tenha sido ofendida pelo pecado do homem, sua santidade naturalmente deve reagir contra o pecado. Contudo, ele não deseja que o pecador pereça, conforme Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E sim que se arrependa e seja salvo. Paulo não diz que Deus foi reconciliado com o homem, mas sim que Deus fez algo a fim de reconciliar o homem consigo. Então a parte ofendida foi quem promoveu tudo relacionado à salvação do homem. A morte de Cristo é um ato consumado de reconciliação. Foi promovido por Deus a custo do sangue de Cristo. Trouxe benefícios eternos a quem o recebe, para o mundo inteiro. Deus ainda completa, chamando todos os povos à salvação e à reconciliação. E nós, gentios, e também os judeus, já reconciliados, são aqueles que evangelizam, trazendo as boas novas da salvação. Precisamos apenas proclamar esta palavra para que o homem receba esta graça, porque o mesmo Deus que envia nós para levar as boas novas de salvação é o mesmo Deus que, através do seu Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda a obra de salvação é promovida e mantida pelo nosso Deus, cabendo a nós, pelo livre-arbítrio, aceitar esta tão grande salvação
promovida por Jesus ali na cruz. Cabendo a nós também, com a presença do Espírito Santo em nós, nos mantermos neste caminho para que cheguemos até o fim. Nós precisamos cuidar, manter essa tão grande salvação com a ajuda do Espírito Santo em nós. O livro de Atos está repleto do exemplo da Igreja de Cristo ensinando, evangelizando e ganhando almas para Cristo. Termino esse comentário dizendo que a reconciliação com Deus só é possível mesmo através do nosso Senhor Jesus Cristo, e o acesso também só é através de Jesus, conforme o versículo 18. Na sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, trazendo acesso ao lugar santíssimo, que é a presença de Deus. As vantagens e privilégios e promessas é para todos aqueles que aceitam o Filho e se reconciliam com o Pai. Amém? Era isso que eu queria trazer no ensino desta lição maravilhosa que eu também estudarei no próximo domingo. Minha oração é que Deus abençoe ricamente a você e a sua casa, que Ele dê livramento a você e a sua família em tempos de pandemia, e que, se porventura você que me assiste ainda não tenha encontrado esta paz em Cristo, que hoje é um tempo oportuno. Procure uma igreja perto da sua casa, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu, quando fui evangelizada, eu aceitei Jesus na minha casa, lendo a palavra de Deus, ali no livro de Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso foi numa sexta-feira à noite. No domingo, fui no culto, levantei minhas mãos ali na Igreja Assembleia de Deus e permaneço até os dias de hoje, diante desse tão grandioso Deus e bom Deus que me resgatou. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, a escola dominical a qual pertença, e não esqueça, a sua escola dominical vai acontecer no próximo domingo, quando você for estudar aí com o seu professor. Amém? Deus abençoe a todos.